Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 67.2, trabalhando o quê? A competência 4. Então, vamos lá, direto para a tela. Então, nós temos aqui, né, a matriz de referência, tá? É a fonte do Sebrasp de 2023. Vamos observando aqui, quando você vai a banca, né? Você vai ser avaliado pela banca de corretores. O que ele vai observar? Então, aqui tem, ó, o nível 0, quer dizer que você não articula as informações. Aí tem o nível 1, vai articular, mas é de uma forma bem precária. O nível 2 vai articular as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. No 3, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. No 4, articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E no 5, que é o máximo, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, certo? E aqui, os principais tipos de coesão, nós temos o referencial, que é a retomada de elementos, já mencionado, ou a introdução de termos que ainda serão mencionados, tá? Esse tipo, né, desse referencial, ele pode ser por substituição, substituição, repetição, seleção lexical. Além do referencial, nós temos aqui o sequencial, tá? Que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelece entre segmentos do texto diversos tipos de relações semânticas ou pragmática. O que é isso? Tem essa questão da sequenciação frástica e parafrástica, né? E os operadores argumentativos. Quais são os pontos importantes? Então, aqui, a presença de elementos coesivos, se há elementos coesivos no conjunto textual, aqui, ó. Então, há uma necessidade de você conhecer os conectivos, né? Os elementos coesivos, certo? Que você vai usar esse recurso do mecanismo linguístico. Qual? Você pode trabalhar com advérbio, você pode trabalhar com conjunção, você pode trabalhar com pronome, tá certo? Você vai fazer uso, ó, eu não quero mais usar, lá como a gente trouxe aqui, essa questão da Mata Atlântica, essa floresta, lembra lá? Então, você vai substituindo. Aqui a adequação, se esses elementos forem usados adequadamente, de forma a garantir a unidade de sentido do texto. Aí, no caso, se você quer dar uma ideia de sequência, você vai colocar uma oposição? Não, né? A repetição, em que medida a repetição dos elementos coesivos prejudica a articulação dos argumentos dentro do conjunto textual. Então, aqui você tem que evitar a repetição. Lembra lá daquela palavra trabalho que foi repetido várias vezes e acaba o texto não evoluindo? Então, é isso, amadinho. Então, ficam aqui as dicas para vocês. Então, a gente termina por aqui e daqui a pouco nós temos as atividades. Até lá! Olá, amadinhos! Tirando dúvidas na área resolução da atividade. Vamos lá para a nossa primeira questão? Aqui nós temos o seguinte, né? O uso da linguagem varia de acordo com o contexto e intenção comunicativa. Vamos ver esse texto aqui, ó. Prezada equipe pedagógica, venho por meio deste e-mail solicitar informações sobre o cronograma das avaliações finais. Agradeço desde já a atenção e aguardo o retorno. Agora, você vai observar o comentário feito em um grupo de amigos de WhatsApp.
Aqui nós temos, e aí, galera? Alguém sabe quando são as provas finais? Estou precisando me organizar. Então, observando os dois aqui, né? Falando desse contexto, a intenção comunicativa. Temos uma mensagem pelo WhatsApp e temos aqui uma mensagem, né? Sem ser da WhatsApp, vamos ver, um informativo lá no mural da escola. Então, vamos lá. Sobre esses dois textos, é correto afirmar que letra A, ambos são inadequados, pois apresentam variação linguística informal. B, o primeiro texto é inadequado porque deveria ser objetivo e direto. C, os textos apresentam variação linguística conforme a situação comunicativa. D, apenas o segundo texto está correto, pois a informalidade é a norma geral da língua. E, o primeiro texto deveria ser escrito da mesma forma que o segundo para garantir claramente. Então, o que você acha? Vamos voltar aqui, ó. Você já leram todas as alternativas. Observe bem, né? E tanto, olha só, olha o comando da questão. O uso da linguagem varia de acordo com o contexto e a intenção comunicativa. Certo? Sobre esses dois textos, o que é correto afirmar? Esses dois textos aqui. A, B, C, D ou E. Temos aqui, né, a letra C, que os dois textos apresentam variação linguística conforme a situação comunicativa. Tá certo? Vamos ver para 2 aqui. Aqui nós temos um trecho de uma entrevista. Olha, é essa concedida ao professor de português. Vamos lá. A gente tem que entender que cada contexto exige uma forma diferente de falar ou escrever. No ambiente acadêmico, por exemplo, espera-se uma linguagem mais formal, enquanto na conversa do dia a dia usamos expressões mais informais. Vamos ao comando aqui. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que A, o uso da linguagem deve ser sempre formal, independentemente do contexto. Na B, o professor defende o uso exclusivo da norma culta da língua portuguesa. Na C, a língua portuguesa não apresenta variação de registro. E na D, a adequação linguística depende do contexto e da situação de comunicação. E na E, o registro informal deve ser evitado, pois representa o uso incorreto da língua. Aí você vai lembrar lá da aula, né, dessa questão, não tem um certo, não tem um errado, né, principalmente dessa questão da variação linguística, tá certo? Que aí vai ocasionar o quê? O preconceito linguístico, né? Então, A, B, C, D ou E, nós temos a letra D, que é a adequação linguística, depende do contexto, da situação comunicativa. Beleza, vocês estão acertando? Parabéns! Parabéns! Aqui nós temos um trecho. No Nordeste do Brasil, é comum o uso do pronome tu, sem a concordância verbal da norma padrão, como em tu vai na festa, enquanto em outras regiões predomina o uso de você. Essas características linguísticas não comprometem a comunicação e fazem parte da diversidade da língua portuguesa. Então, aqui nós temos o seguinte. A partir dessa afirmação, né, conclui-se. Letra A, o uso do pronome tu deve ser evitado, pois está em desacordo com a norma culta. B, a variedade linguística reflete diferenças regionais e não compromete a comunicação. C, apenas a norma padrão deve ser usada em qualquer contexto. D, o uso do pronome tu sem concordância verbal é um erro gramatical inaceitável. E E, o português falado no Brasil não apresenta variações regionais. Então, amado, tempo para você, né, conforme aquela afirmação que foi passada e que foi lida, qual é a conclusão? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra B, nessa, como já falou, a variedade linguística reflete diferenças regionais e não compromete a comunicação. Ó, tu vai, vamos supor, a festa, tu vai, passou a comunicação, a pessoa entendeu
Pronto. Agora, na quarta questão, né, nós temos um outro, né? Os avanços tecnológicos trouxeram benefícios consideráveis para a sociedade. No entanto, o uso excessivo das novas tecnologias pode gerar problemas, como a dependência digital e a redução das interações presenciais. Aqui nós temos, né, num trecho, né, o termo destacado no entanto, que vai estabelecer uma relação de adição, B, conclusão, C, explicação, oposição ou causa, ou A, B, C, D ou E. Você pode fazer a leitura e verifique. Os avanços tecnológicos trouxeram benefícios consideráveis para a sociedade. No entanto, o uso excessivo das novas tecnologias pode gerar problemas com a dependência digital e a redução das interações presenciais. Esse no entanto aí, qual foi a ideia? Que relação ele estabeleceu? A, B, C, D ou E, aqui, né, indica uma ideia contrária ao que foi dito antes. Ou seja, apesar dos benefícios da tecnologia, há também problemas decorrentes do seu uso. Por isso, é a letra D, oposição. Certinho? Agora o nosso decolando, que vem com questão de Enem de 2023, amadinho. Maio foi colorido de amarelo. E o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030, em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e de respeito por si próprio, são circunstâncias reais que não raro concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. Então, Portal do Trânsito, esse é um texto adaptado de 2018. Aqui nós temos: considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se, olha só esse nome, que o objetivo desse texto é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. B, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. C, divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidente de trânsito. D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. E, restringir os problemas da violência no trânsito e aspectos emocionais. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra D, né? Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Certinho? Então, amadinho, terminamos a parte das nossas atividades, a nossa prática. Agora vamos para o nosso clube de leitura. Exatamente, unidade 2, já estamos chegando, né? Finalizando a unidade 2. Trouxemos para vocês o Cortiça, a Luísa Azevedo. Esse romance, né,
retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro, no século XIX. O que ele vai explorar? Né? As condições de pobreza, as relações humanas e um espaço marcado por desigualdades sociais. Certinho? Então, aqui vai falar do coletivo, não do individual. Beleza? E a nossa mensagem é o seguinte, ó, por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente. Então, aqui é o autor desconhecido. Então, olha só que linda mensagem, né? Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente. Certinho? Terminamos, meus queridos. Obrigada, agradeço, né? A parceria dos nossos professores presenciais, de vocês estudantes. Em breve nós estamos aqui no nosso clube. Eu tenho certeza que o cantinho de vocês já estão providenciando, organizando, no geral. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.